Seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido e do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro tipo você. Olá pessoal do Grande Prêmio, tudo bem? GP às 10 aqui para falar sobre 2021, o regulamento da Fórmula 1 de 2021, que na verdade ainda não existe, ainda não está formado, não está aprovado, as equipes ainda seguem num debate intenso com a FIA, a Federação Internacional de Automobilismo, e também com o Liberty Media, o dono da Fórmula 1, o proprietário aí dos direitos comerciais e de imagem. Ainda não há um denominador comum quanto ao que a Fórmula 1 vai ser em 2021, só há esboços, por exemplo, do que eles querem que o carro, como que eles querem que o carro se pareça, o que eles querem que o carro faça, porque na verdade assim, toda essa mudança tem como objetivo tornar as corridas mais emocionantes, mais disputadas, mais imprevisíveis e, num outro ponto de vista, também ter um campeonato saudável do ponto de vista financeiro, ou seja, proporcionar uma melhor operação das equipes, principalmente as equipes médias e as equipes pequenas, e que elas consigam ser mais competitivas e que se aproximem também das equipes maiores. Então, dentro de tudo isso, as equipes, a FIA e o Liberty Media trabalham tanto numa frente técnica, para mexer no carro, nas peças e até nas especificações do motor, quanto num aspecto esportivo também, de regras mesmo, de classificação, formatos de classificação, formatos de fim de semana, formatos da própria corrida, o que pode ser em termos de para torná-la mais dinâmica, enfim, e também no ponto de vista político, que aí a gente tem então essa distribuição da premiação, essa discussão toda com relação ao veto, né, o poder de veto que a Ferrari tem, porque, na verdade, precisa encontrar um acordo para que todas as equipes se comprometam com o campeonato, para que não haja, por exemplo, uma ameaça da Red Bull ou da Mercedes ou da Renault de querer sair do campeonato daqui a 2 ou 3 anos. Então, é para isso que serve todo esse esforço que a gente está vendo a Fórmula 1 fazer nesse momento. Na última semana, inclusive, o grupo de estratégia, que é formado aí pelas principais equipes, pelas equipes mais bem colocadas do campeonato, se reuniu para trabalhar ainda propostas para 2021, né? Mas algumas propostas já caíram por terra e aí há ainda uma certa discussão com relação a outras propostas. Então, o objetivo desse vídeo, na verdade, é a gente falar um pouquinho dessas propostas que caíram, por que elas caíram, e trazer também algumas sugestões, o que a gente podia ter na Fórmula 1 para torná-la, então, para atingir esse objetivo que eles querem a partir de 2021. Bom, do que caiu, a gente tem a informação que é vinda de uma publicação chamada Racing Fans, dirigida por 2 jornalistas aí que acompanham há muito tempo a Fórmula 1, em que ela traz as informações de que, por exemplo, o reabastecimento, que era uma medida que vinha sendo bastante debatida entre as equipes, caiu por terra, não vai ter, as equipes não querem mais, porque eleva os custos, e os custos representam, né, um item da maior importância, principalmente para as equipes médias e pequenas que não querem que aumente demais, que tenham gastos muito altos, né? Então cortou da lista porque o reabastecimento, embora ele realmente mexesse um pouco com as corridas, é muito caro por conta de toda a questão de segurança, enfim, que vem com ele, né? Nesse caso, o reabastecimento que teve na Fórmula 1 aí, esteve na Fórmula 1 a última vez em 2009. Então, assim, as equipes, cortaram por conta de custos. Outra proposta que foi bastante debatida para tornar também as corridas mais agitadas, digamos assim, é ter uma obrigatoriedade de mais um pit stop, por conta dessa regra aí dos pneus, que você precisa usar pelo menos 2 tipos de pneus durante a corrida, então vai ter um pit stop, mas eles queriam 2 pit stops, algumas equipes sugeriram 2 pit stops, mas caiu por terra, ninguém se empolgou tanto com essa medida. Ainda houve uma sugestão de que as equipes possam usar 3 compostos, e aí isso inevitavelmente traria um segundo pit stop, mas ninguém se empolgou tanto com essa ideia. Outra ideia também que está empatando
um pouco o andamento das propostas, o andamento do fechamento desse acordo, é com relação à padronização das peças, né? Então, no último final de semana, o Mattia Binotto, que é o chefe da Ferrari, e a Ferrari se opõe a muitas das iniciativas de teto orçamentário, de custos e de padronização, por exemplo, porque ela acha que a Fórmula 1 pode correr um risco de acontecer o que aconteceu com a Fórmula 2, por exemplo, que tem a embreagem padronizada e aí você teve um problema nessa embreagem, todo mundo teve problema. Então, assim, eles não querem correr esse tipo de risco na Fórmula 1. Ele ainda alertou para os custos, né, de você encontrar um padrão para determinadas peças e aí até todo mundo usar, enfim. Então, ele questionou tanto essa questão dos custos quanto da confiabilidade. E a Ferrari se colocou contra, mas uma grande parte das equipes é bem a favor de padronizar outras peças do carro para tornar mais barato. Também foi debatida a questão dos cobertores de pneus, né? A Fórmula 1 há muitos e muitos anos usa esse recurso, é um recurso caro, é uma tecnologia cara, porque é muito diferente de outras categorias, por exemplo, como a Indy, né, que não trabalha com isso, mas a Fórmula 1 trabalha com os cobertores de pneus. Em 2021 existe a tendência de mudar o tamanho, né, então passa a ser 18 polegadas, e aí as equipes existia, né, essa proposta de cortar os cobertores, mas estamos voltando atrás nisso. Então, assim, alguns aspectos aí do regulamento técnico ainda estão gerando muito debate em função dessas coisas mais relacionadas com o orçamento. Bem, na minha opinião, assim, eu tenho algumas sugestões que a Fórmula 1 poderia adotar, que de repente não mexeria tanto com essa questão orçamentária, enfim, de grana mesmo, né? A liberação dos pneus pode ser uma boa alternativa para a Fórmula 1, então ao invés de ter 13 jogos, a Pirelli mesmo escolhe e tudo mais, é importante. As equipes poderiam ter essa liberdade, dar mais liberdade para as equipes para trabalhar com os pneus que elas querem. Então, assim, embaralharia mais, né, a questão das estratégias e até proporcionaria mais pitstops, o que faria das corridas mais emocionantes e imprevisíveis, porque você nunca vai saber que tipo de comportamento os carros vão ter em determinadas pistas. Então talvez isso seja uma boa iniciativa. Uma outra questão, assim, que daí é mais relacionada mesmo à parte financeira, tem a ver com o teto orçamentário e a distribuição da premiação. Então é inevitável para mim nesse momento que as equipes não façam, né? Então, para você ter um campeonato mais equilibrado, é preciso que as equipes tenham mais dinheiro. Então, assim, eu acho que a Premier League, por exemplo, a liga, né, inglesa, é um grande exemplo para a Fórmula 1 de como distribuir essa renda e poderia funcionar muito bem, até mais do que a padronização de peças. Então, existem alguns pequenos detalhes que a Fórmula 1 pode mudar que não vai alterar tanto assim o estado das coisas como estão hoje, né? Porque, por exemplo, as equipes grandes, Mercedes e Ferrari, elas até aceitam o teto orçamentário, né? Que é algo imperativo, por exemplo, para a McLaren, para a Renault, para a Racing Point, equipes como essas, a Williams, por exemplo, né? Mas elas não querem que seja imposto, por exemplo, aonde vai gastar essa grana, né? Então, assim, por exemplo, eu vou gastar X com o motor, então ela só pode gastar X. Então, assim, elas não querem esse tipo de imposição. É nessas discussões em que a Fórmula 1 está, e por isso a gente não tem ainda um acordo fechado, mas deve ter muito em breve. E vocês? O que vocês fariam para melhorar a Fórmula 1? Que tipo de iniciativa ou medida, ou o que vocês querem nesse regulamento, ou algo que acontecia no passado e não acontece mais? Formato de classificação, por exemplo. O Ross Brawn falou sobre isso também nas últimas semanas, que foi conversado, por exemplo, ter uma corrida de classificação e daí, né, para formar o grid, e depois a corrida mesmo no domingo. Então tem algumas coisas assim que eles continuam trabalhando e pesquisando para ver se dá certo na Fórmula 1. Eu pessoalmente não gosto dessa questão de ter uma corrida de classificação
no sábado. Adoro esse formato atual da classificação, acho bem interessante, só queria ter uma liberdade maior com relação à estratégia. Escrevam aí suas sugestões, deixem aí o like também nesse vídeo e se você não se inscreveu no canal, esse é o momento. Para saber mais sobre o que eles pensam sobre as mudanças sobre o carro, com relação ao carro para 2021, eu sugiro o vídeo do Prancheta GP que fala sobre isso, tá passando aí em cima. Clica lá, a gente detalha mais sobre as mudanças no carro, fazer com que ela sofra menos com turbulência e que as ultrapassagens sejam mais fáceis e menos artificiais a partir de 2021, tá bem? Eu volto na próxima semana. Tchau!